Esse vídeo não é highlight, mas com certeza vai ser um dos melhores momentos da sua semana, porque, meus amigos, estamos aqui reunidos, eu, Felipe Júnior, do Mapa da FBR, e Matheus Ornelas, o conhecido menino Ornelas, mas que agora não é mais menino, segundo ele, para fazer a tier list da Liga BFA deste dia 19/6 de 2023. Estamos fazendo essa gravação. Muito boa noite, Felipe Júnior, fala com o nosso público. Boa noite, Rafael. Boa noite, Ornelas. Demoramos um pouco e o público pediu, tá, Rafael? Não foi só um convite meu. O público pediu, Ornelas pediu, você também lá nas caixinhas, e bora aí fazer essa listinha bacana de todo ano. E aí, Ornelas, quais as expectativas? O que é que você tem a dizer? Eu falei assim, já que esse ano eu vou me dedicar a falar do Brasil todo, eu vou me envolver em polêmica no Brasil todo, né? Então, vamos falar aí da BFA. Importante lembrar, né, que vão ser 3 partes em 3 canais diferentes, né, Rafa? Esse da BFA vai estar aqui pra galera no seu canal, FBR Highlights. O Brasileirão D1 vai estar lá no meu YouTube e o da D2 lá no canal do Mapa. Então, antes de tudo, todo mundo que está acompanhando aqui tem que estar inscrito nos 3, vamos fortalecer todo mundo que está trabalhando, vai ter uma campanha de divulgação aí também que a gente vai fazer, e o mais importante, se a gente deixar de falar alguma coisa que acontecer depois desse dia 19, não tinha como a gente saber, porque a gente não é adivinho. Não estamos com bola de cristal, vocês estão nos vendo, ninguém tem bola de cristal nas câmeras aqui. Mas antes da gente, né, efetivamente iniciar, o Ornelas já deu uma explicação também. Vale mencionar que a tier list ela foi iniciada no ano passado, na última temporada, pelo Felipe, né, no Mapa da FBR, que ele fez lá no canal do YouTube do Mapa, para ranquear, né, esses times que disputam os campeonatos nacionais do segundo semestre. Para esse ano estamos juntos aqui, e é exatamente isso que o Ornelas falou. Vamos ter tier list da BFA, da D1 e da D2. A da BFA está sendo publicada aqui no FBR Highlights, a da D1 vai ser publicada no canal do Ornelas e a da D2 no canal do Mapa da FBR. Se inscreva nos canais, tá? Os links dos canais estão aqui na descrição, então, por favor, se inscreva. E, antes de tudo, antes da gente iniciar, não deixe de comentar, tá? Porque o que a gente vai falar aqui pode ser uma opinião descolada da realidade? Pode ser. Pode ser uma opinião completamente honesta e real? Pode ser. Mas a gente só vai saber se você concorda ou não se você comentar aqui embaixo. Então vamos participar. Vamos fazer dessa tier list, não só de nós 3, mas de todo mundo da FBR, beleza? Só um adendo, Rafa. Pode falar. No passado eu fiz essa loucura sozinho, então esse ano eu resolvi chamar vocês pra dividir também, né? Né? Hate, né? Porque eu e o Ornelas a gente já tá acostumado já a receber uns hate. O Rafael tá entrando nessa agora. O Rafa tá chique, né? O Rafa tá chique, colega do NFL Brasil, né? Esses caras. Tá precisando de um hate, né? Né? Beleza, presentão que vocês estão me dando, né? Mas sem mais delongas, vamos iniciar. Na nossa tier list nós temos 4 categorias, tá? São o candidato ao título. Elas são bem explicativas, então não vou me alongar nisso. Temos aqui o candidato ao título, temos o chega nos playoffs, temos o tem que esperar pra ver e o coadjuvante. Eu acho que as duas últimas merecem uma explicaçãozinha. Alguém quer falar? Alguém quer explicar sobre essas duas últimas categorias aí? Eu tenho que esperar pra ver, inclusive eu dei essa sugestão porque, verdade seja dita, tem muitos times que vão estar jogando que a gente não viu nada, literalmente nada em 2023. A gente não tem material para estudar, a gente tem contratações, a gente tem expectativas, e alguns a gente tem expectativa e a gente sabe o que essas expectativas podem entregar, e tem alguns que a gente não sabe. Então vão ter times que não jogaram, que a gente vai ter mais bem ranqueado, e vão ter times que não jogaram, que nesse momento não dão um motivo justo pra gente ranquear mais alto. Então, é isso. Acho que vocês agora estão completamente habituados à nossa tier list e nós podemos finalmente iniciar esse momento tão esperado. Em ordem alfabética, né? Exatamente. Os times estão em ordem alfabética, não separamos por conferências, tá? Porque eu acho que assim a gente fica um pouco mais organizado da gente fazer também. E por ordem alfabética, o primeiro time é o Itajaí Almirantes. E aí, Felipe? Itajaí Almirantes, o que é que ele vai fazer esse ano?
Bom, que agora eu acho que só tá chamando só Almirantes mesmo. Só Almirantes, agora né? só Almirantes FA. Ano passado a gente tinha uma expectativa grande, né? Porque que a gente ia ver desse time. Acabou, chegou nos playoffs, né? Contra o T-Rex, não rendeu muito bem, mas até aí tudo bem. Esse ano, sem muito alarde, sem muito... chegou agora com head coach novo, né? Esqueci, Gerardo III, mexicano, que além de head coach também vai ser quarterback, né? O cara tem uma... Opa! Assim, aí temos uma coisa, porque ele não vem mais. Você não sabia vem disso? mais? Como Não, assim? não vem mais. Anunciado esses dias, tá vendo? Isso aí já ficou defasado. E o cara não fala isso pra gente antes. Mas em compensação a gente tem 2 outros americanos. Exatamente. Né, temos o Marvin Desi, que jogou no ano passado. Sim. E que não fez diferença nenhuma. Sim, gringo que não faz diferença. E temos também um running back, que inclusive, uma história desse running back, eu esqueci o nome dele. O Irving. O Irving, isso. Ele jogou com o Cox no college. Sabia disso? No mesmo time. Isso faz bem pro currículo, tá? Faz bem pro currículo. No Brasil faz. mas então, nós temos aí 2 americanos na equipe, tá? Temos um na defesa e outro no ataque. O quarterback provavelmente vai ser o Carraro novamente, né? Então, que é um cara que ele é muito bom, pelo menos no jogo corrido ele é excelente. Sim. Então, o Almirantes ele vai ter uma ameaça terrestre muito grande, né? Para os outros times. Mas eu acho que não é o suficiente para bater Soldiers ou Rex, né? Certo. Eu acho que assim, vai chegar nos playoffs. Eu ia falar, eu acho que é isso, né? Ele é o exemplo ideal. A gente viu ano passado um time que foi 3-1, mas que quando pegou o escalão do Sul, que foi o Rex, não conseguiu bater de frente, mas provavelmente ele vai ganhar os outros jogos, ou deve performar bem nos outros jogos. Tem também a chegada do Igor Nardini para coordenar essa defesa. Então é um time que eu vejo chegando nos playoffs, mas não é hoje um candidato ao título. Exatamente. Vai chegar nos playoffs porque são 4 times. São 5 times no Sul. Não, pros playoffs. Mas passam 4. Né? São 5 times no Sul, 4 no playoff. Então, realmente, imagino que seja um time para playoffs também. Sim. Então, acho que aqui nós temos nosso primeiro playoffs. Quer falar antes? Mas eu acho que mais por vai chegar nos playoffs do que por, assim, dizer que briga, então. Vai chegar mais nos playoffs porque tem que chegar, 4 tem que chegar. Então acaba que vai sobrar essa vaga. E olhando para os outros times, vamos supor, não acho que vai ser um time hoje que vai bater em Rex e em Soldiers, mas contra Estepos e União da Serra, Estepos a gente não viu nada. Sim. E o União, a gente viu na Taça Brasil, que é um time raçudo, mas que não tem muita coisa pra gente esperar que vai bater de frente. Sim. Então, pra mim, é um time que vai pros playoffs, mas é isso, né? Tem que ver como que vai ser o desenrolar. Tem que ver se chega mais gente também, né? Antes do campeonato começar. Uhum. Aproveitando o comentário do Ornelas, eu já puxaria direto o União ali pro coadjuvante, porque... já pulando, já dane-se a ordem. Já vai jogar a União no coadjuvante. Por quê, Felipe? Fale. O Ornelas resumiu bem. Eu acho que, assim, pra mim, esse 5º time seria o União. Hoje eu acho que é o time que tem, mesmo tendo ganhado do Estepos ano passado, né, naquele jogo que foi, sei lá, 3-0. Foi 3-0. Alguma coisa assim. Ou foi 3-0 ou foi 6-3, um negócio desse. Foi um jogo muito atípico e eu ainda acho que o Estepos tem mais potencial. Inclusive, Rafael, tem 2 União ali. Ó. Mas isso aí eu vi, mas isso aí vai ficar aí. Quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. A minha única questão de talvez porque assim, eu acho que a gente, se a gente for colocar o União, a gente tem que pôr o Estepos também como coadjuvante. Cara, porque querendo ou não, o União trouxe 2 americanos para jogar BFA. Isso. Eu acho que o União tem que esperar para ver. Mas eu não boto minha mão no fogo pelo Dominic White. Porque a gente não sabe como... isso, mas o Dominic White. Ele pode lançar 6 touchdowns e 4 ints, pô. Exatamente. Tá ligado? Mas... Eu acho, então, que a gente tem que colocar tanto o Estepos quanto o União. Porque, pra mim, hoje, eles estão na mesma linha. Sabe? Eu não... A gente pode botar na categoria intermediária ali, né? Abaixo tem que esperar pra ver. Tem que esperar pra ver. Eu acho que tem que esperar pra ver. Eu acho que tem que esperar pra ver, tá ligado?
Então, Beleza, porque é uma conferência pequena. ó, eu vou tirar. Vamos deixar chegar lá. Vamos deixar. Tá bom. A gente vamos andando, vamos deixar chegar. Vamos pro Locomotivo. Porque senão se a gente já joga os Stepos, a gente nem fala do coitado dos Stepos. Aí os caras vão chegar no comentário e vai falar, porra, não falou Stepos, e aí? Justo. Vamos. Justo. Locomotive. Vamos de América Locomotiva. E a América Locomotiva, eu acho que chega nos playoffs. Também pelo mesmo motivo Sim. de serem só 4 times. 4 vão passar 3. Mas Não, olha, no Sudeste é diferente, não é não? Não, são 4 e passam 3. O melhor do Sudeste tá na final. O segundo e terceiro tem uma disputa pra ver quem faz a final do Sudeste. Se eu não tô enganado pelo que eu li no regulamento. pronto, então... Isso, exatamente. E assim, eu vejo como chega nos playoffs, e eu vou até falar, eu tentei enrolar ao máximo, eu sou um dos responsáveis por esse vídeo ser adiado, porque eu queria que o América jogasse com o Galo, pra eu ter um parâmetro melhor desse América. Porque eu até soltei, e pra mim é uma verdade, que esse time do América, ofensivamente, ele foi melhorando desde Sim. o primeiro jogo do Mineiro. Sim. Só que agora ele vai ter o verdadeiro teste, né, que é o Galo. Sim. E assim, hoje, eu acho que esse América é melhor que o Vasco, pelo último Vasco que a gente viu, que foi o Vasco da Taça O Vasco Brasil. da Taça Brasil, tá. E esse Cruzeiro, que agora não tem mais Nick Rooney, não tem mais seu head coach, não tem mais Rafa Cruz. A gente ouve que a gente pode ter uma debandada de outros caras que chegaram. Cara, Então, eu fico bem dividido se esse time do América não conseguiria, de repente, ganhar 2 jogos dentro do Sudeste. Agora é a segunda força. não, eu acho que é a segunda força do Sudeste na BFA também. Eu acho que, assim, a questão... O Guti tá conseguindo comandar muito bem, ele tem bons alvos, tá? Ele Sim. tem o Arthur Rocha, ele tem o próprio Kikito, que fez 3 touchdowns agora na semifinal também. O Paranhos tá correndo muito bem também. Então, assim, você tem jogadores que estão conseguindo desempenhar bem. Porém, existe aquela questão que a gente ainda não viu, não teve essa prova realmente, né? A gente tem que ver contra o Galo, que é isso que vai... Sei lá, Vai medir, será né? que os caras Acho vão que conseguir é o termômetro. fazer ponto no Galo? Porque o que a gente vê na história recente é o Galo não tomar ponto, pô. O Juiz de Fora, por exemplo, o Juiz de Fora tava jogando muito bem. Aí quando ele pegou o América e o Galo, a gente já viu qual que é o teto dos caras. Sim, exatamente. Entendeu? Então, pra E mim, aí hoje chega nos playoffs. Hoje. Chega num ponto que aqui eu puxo a responsabilidade, eu acho, pelo Locomotivo, como é um time muito próximo de mim, né? O ataque eu acho que se garante, sim. Né? O ataque, ele tem mais peças, mais potencial, tem muita gente nova ainda, né? O head coach americano e o coordenador também, eles estão fazendo um trabalho que está numa crescente, a gente tem percebido isso, como vocês falaram. Sim. Só que no ataque isso acontece, isso é muito visível. A defesa eu acho que ainda é um problema. É uma defesa muito velha, é uma defesa com poucas peças de reposição, muitos jogadores novatos, muita gente que ainda está evoluindo. A gente viu no último jogo o Abraão sendo corner. O Abraão é um velho de quase 40 anos, mais quase 20 de futebol americano, e ele foi queimado por um wide receiver, sim, pouco experiente, não é um wide receiver top. Foi queimado com muita facilidade várias vezes. Então, acho que a defesa é o problema. O ataque corre risco daquele time que vai fazer pontos e vai levar muitos pontos. É o Vasco do ano passado. O Vasco do ano passado faz muito e leva muito. Então a gente tem que ver como que vai ser esse equilíbrio deles, e esse jogo do Galo no final de semana vai ser a grande prova, né? Mas por agora, sim. Acho que a gente pode sacramentar que chega nos playoffs, né? Sim. Então, Carrancas FA. Vamos lá, falando de Carrancas, cara, que eu vou tirar a minha cartada nordestina aqui, tá? Eu vou começar falando. Por favor. Porque vamos lá, o Carrancas foi talvez a grande surpresa e a grande sensação do Nordeste na última temporada, né? Os caras perderam o quarterback na segunda partida, o João Vitor foi lá, sumiu, botou o ataque do time nas costas, levou o time pra semifinal, cara. Tá bom. Acho que foi a história mais bonita da temporada passada. Exato. Daquela de virada, né? Pô, Sim, a temporada acabou com o quarterback se machucando. Tipo assim, ó, a gente. Virada, né? E levando em consideração que, assim, os caras venceram o primeiro jogo contra a Cavalaria, que era um jogo chave pra se classificar. Eles conseguiram ganhar um jogo, o jogo foi muito pegado. Né? Oi?
Eles nunca tinham ganhado da Cavalaria, Não, né? nunca tinham jogado contra, foi a primeira vez. Foi o primeiro confronto entre os times. Eu lembro que ano passado, o pouquinho que eu arranhei de BFA, no primeiro jogo eu falei, eu acho que o Carrancas trouxe aí uns caras, tudo mais, né? Eu acho que talvez isso pese, e foi um jogão, né? Eu lembro que Carrancas e Cavalaria foi um jogo definido nos últimos segundos. Exato, então... E assim... a tia, vamos lá, o Carrancas, eles escolheram esse ano apostar em João Vitor novamente. Será que é apostar? Ou será que é confiar nele? Eu acho que é confiar. É confiar, né? E aí, eles têm o João Vitor no ataque, trouxeram 2 americanos, trouxeram o Stephen Kennedy, que jogou no ano passado lá em Becker, e jogou trouxeram bem. Pra mim o que é o que pode ser uma peça muito importante, que é o Deonta Cipri, o running back americano, que ele é muito ágil, ele se assemelha muito ao Cornell Brown, que foi o destaque americano da equipe no ano passado, só que ele é mais forte que o Cornell Brown, ele tem a mesma agilidade, só que é mais forte que o Cornell Brown. Então, quando a gente olha o currículo do cara... isso, é um cara muito bom, tá? E eu acho que outra coisa que o Carrancas tem que é muito forte são os special teams. Apesar de perderem o Gil, né, que era o retornador, eles têm o Deonta Cipri, que ele imagino que ele vai jogar como retornador também, e eles têm também o kicker. Cara, eu esqueci o nome do kicker. Qual é o nome do kicker? Não vou lembrar. Lembra, Felipe? O Lucas. Eu sei que o primeiro nome dele é Lucas, mas chamou ele de um apelido Silveira. Silveira, isso aí, Lucas Silveira. Caraca, a mente tá boa, hein? Lembrou. Que ele é um cara que, ano passado, eu achei que foi muito confiável, tá? Sim, é um bom kicker, ótimo kicker. Ele é um bom kicker, e eu acho que isso é um diferencial. Porém, aqui no Nordeste, a gente tem uma coisa que a gente não tem nas outras conferências, que é a quantidade de times. Exato. Então eu não posso chegar aqui e jogar o Carrancas como candidato ao título. Porém, pra mim, certo que é playoffs. Carrancas é playoffs, certo. Assim, é que a gente não tem uma quinta categoria, mas a gente acho que vai ficar muito claro aqui no vídeo. Tem times que vão chegar no playoff pela quantidade de times que vão passar, tem times que vão chegar no playoff, tipo, vão chegar. Pra mim, ele é esse caso, tipo, vai chegar no playoff, é um time bom que vai chegar no playoff. No Nordeste nós temos 6 times que chegam aos playoffs, né? Que são os 2 primeiros de cada grupo, vão direto às semifinais, e os segundo e terceiro vão ao wildcard. Eu acredito que o Carrancas ele entra nesse wildcard, tá? Mas pra mim é sacramentado que o Carrancas ele tá no wildcard desse ano. O jogo do Carrancas pra mim desse grupo que vai definir realmente o que é o que não é o jogo do Mariners. É o único jogo que eu não vejo o Carrancas favorito é o do Mariners. O resto do grupo... Você fez uma afirmação forte. Você fez uma afirmação forte. Contra o time do roster, hein? O resto... Jair, meu, que é isso, cara? Não, o resto do grupo B, Cavalaria, Jangadeiros, Recife Mortais e Sergipe Redentores, pelo que a gente viu e o que a gente não viu desses times, o Carrancas, pra mim... vamos fazer o seguinte. Tem muita coisa que vai acontecer. Se a gente colocar... Vamos colocar que ele tá nos playoffs. Sim. Né? Vamos colocar... Eu acho que desse grupo se classificam 3 até. São 3. Os 2 grupos são 3. É verdade. Então, assim, vamos colocar ele nos playoffs. Assim, pra mim, os que estão ali, acho que... ele é certo nos playoffs. Tem as outras 2 vagas aí, eu acho que é mais questionável, mas a gente chega lá. Então, acho que a gente pode sacramentar Carrancas nos playoffs aqui, né? Isso. Pronto. Calcaia Sabres. Tem que esperar pra ver. Próximo. Não. Caralho, tem que esperar pra ver? Adjuvante. Já vi demais já na Copa Nordeste. Acho que não vai mudar muita coisa com os gringos. Gringos que no ano passado eu categorizei como gringos que bem poderiam ser brasileiros, porque não fizeram diferença nenhuma no Ceará Caçadores. Então não acho que os americanos vão mudar alguma coisa. Pensando bem, vai elevar nível, entendeu? Cara, eu olhei agora o grupo, né? Caçadores, Tritões, eles têm confrontos muito difíceis. E assim, a gente tem que observar que, fazendo uma analogia bem louca, não adianta a gente dar uma Ferrari na mão de uma pessoa que tá com carteira provisória, tá? Eu acho que o time, ele trouxe 2 gringos, ele trouxe o
o Prince Bridge, trouxe o Shawn Rude. Porém, eu acho que o time ainda não está maduro para aproveitar ao máximo esses gringos. A OL sofre pressão o tempo inteiro. Sim, muitas faltas. A defesa não consegue segurar de maneira. A defesa em si, o Caucaia jogou 2 jogos na Copa Nordeste, né? Contra o Bulldogs. Ganhou um e perdeu o outro. A defesa em si não é o problema. O problema é que eles não encararam um ataque. É isso, bom, a gente ainda não viu essa defesa contra um ataque forte, cara. Imagina essa defesa contra o Tritões que vai ter Quentin Williams. Vai ter Maranhão. Maranhão, tá ligado? Então é muito complicado. Eu acho que coadjuvante. Coadjuvante e é isso aí. Coadjuvante, próximo. Cavalaria 2 de julho. Coadjuvante. Ei. Não, tô brincando. Ó, você. Beleza. Cara, olha, vamos lá. Eu vou deixar vocês iniciarem, pois, pra quem não sabe, eu jogo na Cavalaria 2 de julho, tá? Então, eu tenho que deixar o clubismo de lado aqui. Eu vou deixar vocês iniciarem. Vamos lá. Cara, deixa eu, assim, acho que essa união com o Santana Red Bulls, essa união, assim, entre aspas, né, essa parceria, né, de troca de jogadores, eu acho que vai ser bastante importante para aumentar o plantel e até mesmo trazer alguns pontos que eu acho que ano passado foram problemáticos na Cavalaria, mas que eu acho que ainda não foram em parte resolvidos. Eu não gosto do quarterback, eu ia falar isso. Pra mim o problema começa com o Raymond Cotton. Ele, sei lá, sabe, eu acho que mais um americano que seria melhor trazer um brasileiro. Nada do, assim, claro, eu tento falar com todo o respeito do mundo. A gente teve o Mariners anunciando o Fadini, por exemplo. Eu preferia pagar o Fadini do que o Cotton. Exatamente. Sabe, assim, porque é um cara que é brasileiro, então a comunicação vai ser mais fácil. É um cara que tem uma experiência, um currículo gigante dentro e fora do Brasil, sabe? E o que a gente viu do Cotton ano passado, pra mim não justifica trazer ele de volta, sabe? Então, não sei, sabe? Trouxe também o Odael, trouxe o Odael e veio o Índio também. Entendeu? 2 caras bons do Vailers. E junta com o Felipe Ronaldo também, tipo assim, é um corpo de recebedores que tem muito talento. E nesse corpo de recebedores você ainda tem o Ivi Rodrigues, que veio do Santana Red Bulls também. Você ainda tem o João André Scheck. A defesa eu gosto. Eu gosto muito da defesa, principalmente ali com o Paranaguá, né, que assim, pra mim a questão vamos lá. O Paranaguá não vai jogar esse ano. Ele sabe de coisas que a gente não sabe. O Paranaguá ele tá em Portugal. Porém, assim, a gente tem, por exemplo, para suprir essa ausência do Paranaguá, você chega Ian Amarante, do Santana Red Bulls, que foi, muito importante na defesa, fez muito sack, fez muito tackle for loss, e consegue ali balancear, sabe? Eu acho que a Cavalaria ela teve saídas que podem ser duras, mas você teve a chegada de muita gente boa do Santana Red Bulls que às vezes faltava de um coaching staff, sabe? De uma pessoa ali pra falar o que fazer, porque antes era tudo muito bagunçado, né? Sobre o Ray, cara, minha visão do Ray hoje que eu tenho dentro é que é um cara que sabe muito de futebol americano, é um cara que tecnicamente é muito bom e que hoje ele tem um corpo de recebedores muito forte também. Porém, ano passado, a grande questão que eu acho foi que, tipo assim, a BFA começou no dia 11 de julho. O Ray chegou aqui no dia 20 de maio, se eu não me engano. A câmera aí, Felipe. Chegou no dia 20 de maio. Então, isso aí você coloca pouco treino, pouco entrosamento na equipe, pouco conhecimento. Eu concordo. E eu acho que trazer esse cara de volta e ele chegar cedo já traz um entrosamento melhor, já melhora a dinâmica do ataque, sabe? E hoje, com peças melhores, eu acredito que meu voto chega nos playoffs. Meu voto tem que esperar pra ver. Felipe desempata. Eu prefiro... Eu voto nele nos playoffs, porque esperar pra ver
acho que tem outros times nesse grupo que eu tenho Sim. mais vontade de colocar nessa Uhum. categoria. Eu acho que a Cavalaria tem a vantagem de ser um time mais sólido do que os demais. Justo. Tirando o Carrancas, entendeu? É. Então, eu prefiro... por mim, eu já coloco ele dos playoffs. E aí, o terceiro desse grupo, que aí a gente tem ali uma certa disputa, né? Entre dois times, entendeu? Uhum. Vamos lá, Você então. pode colocar lá. Cavalaria chega nos playoffs. Mas lembrando, Rafael, a gente pode descer isso depois. A gente pode... Não, a gente pode reorganizar depois, vai, a gente, aqui na discussão a gente fala, não, esse time desce, esse time sobe, Exato. e a gente vai. Até porque, tipo assim, o que é que a gente tem que ter aqui, no Chega nos Playoffs, se eu não me engano, a gente tem que ter... Cara, eu sou ruim de matemática, eu não sei porque eu tentei fazer isso. Mas a gente tem 4 no Nordeste, a gente tem... 4 no Sudeste, 4 no Sul... Não, no Sudeste a gente tem 3. Então Não, no Sul a gente tem 4. 4 Sul, 3 Sudeste, 7. Centro-Oeste... São 4. São 4 também? São 4. Norte são 2. Norte são 2. O Nordeste são 4, são 3 de cada grupo. São 19. São 3 de cada grupo, porém a gente tem que levar em conta que o candidato ao título ele não entra no Chega aos Playoffs. Então são 15 na categoria Chega aos Playoffs e 4 na concorrência ao título, que os 4 que a gente considera as finais nacionais, né? Pronto. Exato. Beleza, então. Ceará Caçadores. Chega nos playoffs. Chega nos playoffs. Eu acho que eu quero esperar o Ceará Caçadores, cara. Cara, pra mim chega nos playoffs, porque pra mim o Joe Bradley, ele juntamente com o Nick Rooney foram os melhores quarterbacks americanos que chegaram no Brasil esse ano. Gosto Sim, de Joe, eu acho de Joe Bradley, tem o El Garcia também. Tem o El Garcia. Mas o El Garcia, a postagem de anúncio dele sumiu do feed do Ceará. Não, tá aqui. Tá aí? Tô com a tela aberta, tá aqui. É isso, eu procurei e não tinha achado, mas beleza. Ele chegou, ele tá lá. A minha questão com o Ceará Caçadores é que perdeu muita gente. Sim. Muita gente foi pro Fortaleza Tritões. E o grupo em si, a tabela dele, é muito complicado. Eu ia falar, eu entendo o seu ponto olhando a tabela. A tabela você tem aí Spectros, você tem Tritões, só que assim, pô, eu não cravo que o Tritões, nem o Scorpions, nem a Uferza, que a gente ainda não falou, batem nesses Caçadores. Eu acredito. Eu acredito que o Tritões... Eu acredito no Tritões também. Tritões, pra mim, é um candidato forte já direto a vaga nos playoffs. Não, é porque assim, aí a gente tem que começar a fazer a conta. Porque, pelo que vocês estão falando, a gente já tem Spectros e o Spectros vai ser candidato ao título. Então, assim, pelo menos na minha opinião. Então, desse grupo aí, a gente tem que ter 3 que são playoff. Então, a gente tem que ter o Spectros é um. Na minhas contas, acho que tá, por enquanto, a conta tá batendo aqui pra mim. Bom, pra mim, aí é o que eu falo, talvez seja o pecado da história, né? Por eu não ter uma vivência tão grande com o Nordeste, eu ainda vejo hoje como um time de playoff. Sim. Olhando o grupo, vamos colocar ele como playoffs, porque eu acho que tem times em pior situação. Eu imagino que o Caçadores é playoffs, velho. A Caçadores, apesar dos pesares, é playoffs. Eu acho que o Joe Bradley, quando eles foram anunciados, eu fiquei bastante animado, porque é um cara que eu vi jogar lá fora. Tipo assim, e não é um cara que tá chegando de, sei lá, de terceira divisão da Alemanha, de Áustria, de países inferiores. Ele jogou na Polônia, a Polônia é uma das grandes forças ali hoje. Já vou colocar aqui. E é um cara que sempre jogou em alto nível, então Exato. acho que e isso eleva muito. Você não ter o problema do quarterback atrás é muito bom. Mas beleza. É um time que a gente pode olhar daqui 3 meses e falar, beleza, erramos. Sim. Mas é um time organizado, é um time Exato. que tem uma base. É um time que tem uma base que desde sempre ele briga pro playoff aqui no Nordeste, exato, né? Então... E a minha visão de tudo que a gente vê de times parelhos, às vezes o time ele pode até ter as peças, ele pode ter individualmente mais talento, mas a organização pesa em alguns momentos. Ano passado, esse Caçadores perdeu para esses Tritões na fase de grupos. Chegou nos playoffs e ganhou desse mesmo Fortaleza Tritões. Ok, a situação é diferente, o time talvez tenha jogado com outra pegada, tem ajuste e tudo mais. Mas no ano passado a gente teve essa situação, os times se enfrentaram 2 vezes, quando importava o Caçadores ganhou.
E eu acho que é um time que ainda pode anunciar a gente até Exato. começar a Até competição. começar, né? E é um time que tem uma comissão técnica já bem organizada, conheço algumas pessoas lá, então acho que vai brigar ali ainda. Então, tá nos Cruzeiro. Caçadores. Cruzeiro Esporte Clube. Tem que esperar pra ver sendo bem otimista. Cara, tem que esperar pra ver sendo bem otimista. Depois dessas últimas notícias, né, velho? Até quinta-feira passada Era playoff. Eu ficaria nos playoffs. Fácil. Se a gente tivesse gravado semana passada, como a gente tinha combinado, esse vídeo ia ficar velhíssimo. Ia envelhecer rapidinho, né? Pra caramba, mas por causa do Cruzeiro. Mas hoje eu acho que o ideal é esperar pra ver o que vai acontecer. Qual que é o impacto da saída do head coach, do GM também, do Rafa. Cara, o Nick Rooney. Pra mim fica até difícil a gente falar muito desse Cruzeiro, porque a gente não sabe mais quem é o Cruzeiro que vai entrar em campo. É isso, pra mim é muito... Olhando aqui de Minas, olhando aqui de BH, tem outro fato que é interessante. O Locomotiva, um dia depois que aconteceu, o Locomotiva lançou lá o formulário. Eu vi isso. O Galo também está sempre nessa. Então, aqui existe uma predação muito grande disso. Então, esse é o tipo de coisa que em São Paulo não aconteceria pela regra de transferência. E, por exemplo, sendo bem sincero, esse é um dos motivos que eu acho que a regra ela existe por um motivo, exatamente para evitar que a saída de 2, 3 caras faça um time ser totalmente canibalizado. Não é nem... Falei errado. Mas... a gente entendeu. Mas que, tipo, que ele sofra um canibalismo, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, para mim é esperar para ver e torcer, sabe? Cara, pra mim... Eu acho que tem 3 pontos importantes. Eu acho que Cara, eu não acho que o Cruzeiro... você consiga com essas saídas, que eu não acho que o Cruzeiro ele consiga bater de frente com nenhum dos times da conferência. Mas é aquilo, a gente tem que pensar, contra o Villers fez uma boa partida. Mas... daquele time contra o Villers saiu o Nick Rooney. Tá. Saiu não sei como que vai ficar o Ronel. O Ronel eu acho que saiu também. Rafael Fadini, o Holyfield, que não jogou naquele jogo, mas por isso que eu acho que a gente tem que colocar ali no esperar mesmo. Tem que esperar pra ver. Porque assim, ok, perde esses caras, é um time que perde, obviamente, muito material, mas era um time que tava se mostrando organizadinho em 2022, Sim. sabe? Não era um time totalmente largado às traças, vamos dizer assim, sabe? Claro, eu acho que a gente pode, de repente, ver esse time terminar sendo uma vitória? Pode, mas... por isso que eu falo, eu acho que tem que esperar pra ver, sabe? Porque de repente o time se organiza, joga direitinho, fica com uma vaga de playoff. Sim. Então vamos estrear essa categoria. Tem que esperar pra ver, então. E pra mim a gente já vai estrear com 2, porque o Cuiabá, pra mim, tem que esperar pra ver. Exato. Zero expectativa. É um time assim que, cara. Ano passado a gente quase não conseguiu ver o Cuiabá Arsenal, né? Sim, literalmente ver. Não, literalmente ver, porque as gravações não foram muito. E aí eu vou entrar aqui no Centro-Oeste e eu vou falar de gravação no Centro-Oeste, irmão. Esse vídeo vai virar 2 horas de reclamação, velho. Então... Mas é um time que tá trabalhando com a base. A gente tá trabalhando com a base. A gente não tem um vídeo do jogo, mas é um time que venceu aí o único amistoso que fez contra o Gama, né? Venceu por 14-0. E vai ter um outro... Vai ter uma partida de volta agora, né? Ou não? Já teve. Já teve? Já teve. Acho que venceu as 2, né? Se não me engano, venceu as 2. E querendo ou não, é um time que é montado na sua comissão de caras muito experientes. O Igor Mota é o head coach desse time. Você tem ali o Andrei Vargas, eu tô até olhando aqui o Alan, o Deneva Barbosa, Daniel Pereira, caras que têm história com o Cuiabá. Então, cara de seleção também. Cara assim, de alto nível em algum momento da carreira deles, né? Exato. Então você tem caras que têm ali uma base de o que dá e o que não dá pra fazer, o que é limitante, o que não é, entendeu? Então, pra mim é esperar pra ver. No Centro-Oeste são 4, né? São 4. Quantos? Né? São 4 dos playoffs? Eu acho que sim. São, né? Semifinais, exatamente. Ele vai pros playoffs. Então ele vai pros playoffs. Ele vai pros playoffs. Vai pros playoffs. Então, não tem como. Mas tem essa observação. Né? Não é o vai pros playoffs do Carrancas. Não, a gente falou agora não. Inclusive, eu acho que a gente pode até organizar aqui dessa maneira, sabe? Colocar aqui times que a gente,
os times da Locomotiva frente a gente coloca como ali times que também. realmente, efetivamente vão aos playoffs, né? Show. Coloca a Cavalaria aqui também. Pra botar a Locomotiva depois dos Caçadores ali. Oi? Pode colocar Locomotiva, acho que na frente do carro. Aqui? Antes do... depois do Carrancas. Pra mim é depois do Carrancas. Aqui. Beleza. E aí nós temos Almirantes. E agora... Mas você pega o Tritões e põe na frente de todos eles. o Tritões vai pra frente de todo mundo. Agora essa é a treta. Eu acho que o Tritões vai pra frente de todo mundo. Eu tô Cara, brincando. assim, Eu não posso falar, eu não posso ter defendido tanto o Caçadores e colocar o Tritões na frente. Pra mim, ele vai ficar entre o Cavalaria e o Caçadores. Cara, porque, vamos lá. Eu tô com uma expectativa forte pra ver esses Tritões em campo. Porque Pra caramba. Nossa, o Quentin Williams, ano passado, meu irmão, Ele é bom, jogador de bola. ele carregou o Petroleiros pros playoffs sozinho. Tipo, um time com ele jogadores. tinha o Ray Bradley. Beleza, também é mas bom. se você... Aquela coisa. O Ray Bradley jogar, às vezes não. Na partida contra o Carrancas no wildcard, ele não jogou. E mesmo assim, você teve uma partida que foi 37-31. Eu acho que o Petroleiros foi o time que mais judiou do coração dos torcedores no último ano, porque foram excelentes jogos. Acho que foram 2 prorrogações, muitos jogos apertados. E tudo isso você pode colocar na conta do Quentin Williams pro lado bom. Porque ele era um cara que fazia muita diferença. E aí, Rafa, a gente tem o Quentin Williams, que é um perigo passando, é um perigo correndo. E aí no backfield ele vai ter o Matheus Mendes, que era do Ceará Caçadores. E o Maranhão. Eduardo Maranhão, que estava no T-Rex ano passado. Não, então, esse time vai ser um problema no jogo corrido, cara. É um problema pros outros, no caso, Sim, né? Exato. É um problema pros outros. Então, eu coloco ele nos playoffs. São 3 times, a gente já tem 2 desse grupo. Um desse grupo que é o Ceará Caçadores da playoffs, e pra mim ele seria o segundo. Pra mim, o Tritões desse grupo aí, ele é praticamente certo nos playoffs. Pra mim, aí nessa lista, só atrás do Carrancas. Então, pra mim, ele é atrás do Caçadores, porque, eu vim aqui, fiquei defendendo Caçadores, mas eu acho que é expectativa. Pra mim a questão é a expectativa, cara, porque no ano passado veio o quarterback, que eu agora não lembro o nome, né, que ele era... É o que tá no Calcaia Sabres. Não, o do Calcaia era o que tava no Caçadores. O Prince Bridgeford. Do Calcaia que tá no Caçadores. Confundi. O que tava no Tritões, eu não sei se ele voltou pro Brasil. O recebedor voltou e tá no Scorpions. Mas o quarterback, eu não sei se ele voltou. E assim, não era um quarterback vistoso de se jogar, não, sabe? Exato. Esse ano os caras têm um quarterback foda. Exato. Então, pra mim, ele fica nesse lugar aí, velho. O que me quebra é porque, assim, é uma janela muito curta pra você errar, sabe? Querendo ou não. Eu e o Felipe, a gente até discorda se estaduais deveriam existir ou não e tudo mais. Mas eu acho que numa janela numa temporada que você vai ter, somando os estaduais, pegando São Paulo, por exemplo, você vai jogar ali 11, 12 jogos no ano todo, você reduzir 12 pra 4, se tudo der errado... Não, são 6. É complicado. Não, assim... Mas eu digo assim, você reduzir pela metade é muito complicado olhando para entrosamento. Porque, querendo ou não, o time está treinando bem, o time está fazendo isso bem, beleza, mas... No jogo é outra coisa, né? No jogo é outra coisa, no jogo tem falta, no jogo tem outros aspectos, no jogo você vai ter um controle de relógio que dificilmente você tem no treino, entendeu? Então, tudo isso pesa. Isso eu não tô falando só do Fortaleza, tô falando de todos os times que não jogaram no primeiro semestre. Todos a gente vai poder criar todas as expectativas do mundo e o time de repente chegar e implodir porque não teve ritmo de jogo. E aqui tem uma observação boa, porque Tritões e Caçadores se enfrentam 2 vezes. 2 vezes, sim. Pode acontecer de até um dos dois não irem. Exatamente por causa desse confronto duplo, né? Então, mas eu acho que pela expectativa, eu tô muito mais no hype por causa da organização que o Tritões está mostrando, né? Começou com o Maranhão e assim, com o Quentin, e aí quando o Maranhão chegou, eu falei, é o tipo de cara que eleva nível, né? O Maranhão não é é o cara que ele faz o dele, ele faz o espaço dele, é um cara, principalmente se tiver uma OL boa. A OL do Tritões no passado não era ruim.
Então eu acho que pode dar bom esse time, mas ainda é muito a analisar. Bom, vamos estrear outra categoria? Vamos estrear outra categoria. Eu ia falar exatamente isso, Ornelas, porque aqui acho que a gente nem consegue discutir, né? O Galo tá lá porque é o Galo. E a gente nem, assim, sendo bem sincero, a gente fala bastante do Galo já regularmente por eles estarem jogando o Mineiro agora. É um time que eu acho que eu não tenho nem que perder muito tempo. Eu acho que vale a gente estar na discussão a gente imagina e a gente sabe que alguém vai chegar na posição de quarterback. Sim. Não será o Cota e não será o da casa. Tem discussão de que talvez seja alguém do Brasil, que talvez seja alguém de fora, mas eu acho que o time tem que tomar cuidado depois do projeto Tamário, que foi literalmente um jogo. E mais uma vez, eu acho que tem nomes no Brasil que você pode correr atrás que vão talvez somar mais do que algum americano. E o Galo tem grana pra poder pegar esses caras, né? Exato. Então, assim, pra mim é candidato ao título, a defesa é muito boa, o jogo terrestre é muito bom, o ataque vai operar como um relógio em 99% dos jogos. No jogo importante, você vai precisar de um quarterback que entrega aquele algo a mais. Então é esperar pra ver se vai chegar alguém. Cara, mas pra mim é isso. Eu acho que o grande problema do Galo é o fato dele disputar 2 competições. Isso cansa. Eu não acho que isso é um problema. Isso cansa. Talvez não seja porque ele enfrenta adversários que mas sabe o que acontece? Tem um ritmo menor. Sabe o que acontece? Por exemplo, você pega OL hoje, o Galo tem 2 OLs. Exato. Tranquilamente. O Galo tem... O jogo do Imperadores, eu acho que, assim, o Quintas, por exemplo, eu acho que ele nem jogou contra o Imperadores. O Galo tem... O corpo de running backs do Galo tá bem diverso, agora com a chegada do Ariel e o Marco Geller tá bem. Wide receivers, pô, a gente nem fala, nem precisava trazer o Marlos. Ainda tem o Marlos, né, cara? Nem precisava, entendeu? Então, assim, o Galo tem, acho que 5, 6, 7 wide receivers que facilmente estão ali no, sei lá, no top 50 do Brasil, ou até top mais baixo ainda. A defesa, pra mim, que era o problema, o miolo da defesa, que era um problema, que eram os linebackers, solucionou, trouxe o Ryan David. Sim. A gente tem ainda ali a chegada do Guilherme Stutz para a DL, que também tá ainda muito mais forte. Também tem o Samuel Rocha, que estava no Tritões ano passado, também do Cruzeiro, jovem, bom pra caramba. E tem ali ainda expectativa se o Gabriel Stutz vai conseguir vir para Belo Horizonte ou não. Eu acho que não. Ele tá pendente de questão de trabalho, né? De transferência. Ele é militar, então ele tá pendente disso. Se vier, melhor ainda. Mas trouxe Ryan David. Cara, mas mesmo se ele não for, olha os nomes que você acabou de falar, tá ligado? Só. O problema era o miolo. E com a chegada do Ryan David, esse problema surgiu com a saída do Ryan. E assim, a verdade seja dita, o Ryan, na minha opinião, não é nem eu entendo que é o conceito de miolo, mas ele não é nem o cara que gera o impacto na linha necessariamente, porque ele não é um cara tão fisicamente tão grande, né? Mas ele é muito rápido. Desculpa, eu falei segunda linha. O grande problema. Ano passado foi o que sofreu contra o Rex, né? O jogo corrido do Rex ano passado comeu o Galo ali. Porque você tem um cara como o Ryan, que tem velocidade, explosão, perde pouquíssimos tackles, joga de sideline a sideline. Então, e agora, querendo ou não, ele traz essa experiência de 1 ano e 2 training camps de CFL, que apesar de serem outras regras e tudo mais, um nível muito alto. É um nível muito além. E a verdade seja dita, nada impede de quando os campeonatos que ainda estão acabando acabarem, o Galo trazer ainda mais gente. E vai trazer. Deve trazer. E ainda tem o Tyler também, que chegou bem, bom defensive back também. Muito bom. Em qualquer posição ali do campo, né? Vi ele muito aliando ali em blitz. Já tinha o Deluca, né? Que faz muito isso na blitz também. Então, é um time melhor do que o ano passado. Bem melhor. Não esse de agora não, por causa do quarterback. Não, eu acredito que o time que vai disputar a BFA vai ser muito melhor do que o time que disputou a BFA do ano passado. Não. Sim, certeza. Apesar de a gente tá falando aí de um time que tinha como quarterback o Aguinhaga, a gente vai ter, acho que, um time muito melhor montado, né? Sim. Pô, cara, sabe o que é complicado do Aguinhaga, que eu vi essa semana? Ele tá na 2ª divisão da Áustria, né? Ele tá jogando no time que o Fadini jogou no período da pandemia lá, depois que ele saiu do Brasil em 2019. Não tá fazendo nada de muito impactante, sabe? Saiu daqui, foi para uma 2ª divisão da Europa e
O O Agnaga. impacto aqui foi gigante, lá não tá sendo tanto. Não tá sendo meio tanto. que, Não, eu meio que revi essa questão, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar em alguns parâmetros, né? O dinheiro, primeiro de todos, né? Porque o cara tá vivendo da parada. E segundo, eu acho que a situação do Agnaga, ela foi assim até meio surpreendente pra mim, porque ele literalmente acabou a carreira universitária e veio pro Galo. Não foi um cara que rodou e tudo mais. Por isso que eu falo, ano passado, quando o Agnaga foi anunciado, eu até falei, pô, o Galo acertou muito com esse cara. Porque você tá trazendo um cara que jogava acho que era D2, acho que era D3, a Naia é considerada D3. Mas ele é um cara que ele jogou numa faculdade que rodou um ataque muito versátil em alguns anos. Então, o que você quisesse impor com ele, você conseguiria fazer. Era um cara que, apesar do potencial com as pernas, não corria sabe, a qualquer momento. Ele selecionava bem os momentos em que ele ia guardar a bola e correr. E, querendo ou não, ele criou um teto que vai ser difícil de passar. Então... Sim. Mas eu acho que a gente já falou bastante. Enfim, a gente falou, não, a gente não vai falar pouco do Galo. A gente precisa falar do Galo, falando do Galo o tempo todo, falamos 5 minutos do Galo. Mas vamos de Stepos, que a gente não falou aquela hora, vamos falar agora. Eu acho que ele entra naquela do Almirantes, velho. Então, eu acho que o Stepos, acho que a gente pode desconsiderar que 15 vão chegar nos playoffs, porque eu acho que o Stepos pode brigar com o União ainda. Então, pra mim, o que eu disse lá no começo. É, acho que ele pode ser um tem que esperar pra ver, né? A gente pra tem mim, que os ver dois uma vão ser comparação. esperar pra ver. Eu acho que assim, o Stepos ele eu vai acho chegar que tem que esperar pra ver. A gente não teve catarinense, a gente não sabe muito se chegou alguém, se não chegou. Ó, o que a gente sabe do Stepos é que o JP deve voltar pra lá, né? Sim. JP Ramos, que tá, o JP e o Kills que estão no Brown Spiders, que estão carregando o jogo terrestre do Brown Spiders, devem voltar pra lá. O Mazola também. Então, assim, a gente tem esses jogadores que estão jogando no Paraná, que vão voltar pra lá. São jogadores muito bons, jogadores que estão sendo muito importantes na campanha do Brown Spiders, né, que tá novamente no Paraná Ball. Mas a gente não sabe como é que vem o resto do time, né? Exato. E querendo ou não, você traz caras bons, mas esses caras não vão bater de frente com o Rex, não vão bater de frente, pra mim, com o Almirantes. E assim, Ornelas, tem que lembrar que o head coach deles saiu e hoje tá no Vailers. O Simonato, né? Você tem uma quebra ali, né, de trabalho, sim. Tem que ver como que vai ser esse reajuste. Então, eu acho que tá bem ali. Tem que esperar pra ver. Também. Jangadeiros. O próximo pode ir pra lá também. Vamos de Jangadeiros. Esperar pra ver. Eu acho que Jangadeiros eu não coloco como coadjuvante. Não. Eu acho que eu não coloco como coadjuvante porque... Se ele tivesse no grupo A, ele era coadjuvante. Eu não coloco como coadjuvante porque, assim, a gente tem... Literalmente tem que esperar pra ver. Porque, assim, você tem o Tamar Tufts que chegou... Que a gente não sabe o potencial dele porque ele jogou, sei lá, ele treinou uma semana no Galo. Quanto tempo que ele treinou no Galo? Isso, mais ou menos isso. E estreou contra o Vailers. Então, assim... É uma régua que ele não muito vai ter. Alta. Não vai ter lá nos Jangadeiros. É um time que provavelmente vai trazer alguns caras. Sim, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas, teve jogadores que jogaram pelo Carvalho Wolves na Copa Nordeste. Então, de repente, consegue trazer alguns caras aí desse time do Wolves. Eles fizeram essa troca. Porque eles fizeram essa troca, né? Pra lá, foi a mesma forma que o Carvalho Wolves ele tinha feito com, se eu não me engano, com o Marechais. No ano passado. Isso aí é outra coisa. O Marechais não vai jogar esse ano. Não que o Marechais tivesse excelentes jogadores. Mas você tem pessoas ali que vão ajudar a preencher o elenco, tá? Sim. Então, você consegue encher o elenco. Que é o AJ Lee. Isso, você tem um quarterback americano, você tem um running back americano, então você tem essa dupla no ataque que pode fortalecer. Porém, eu acho que o maior problema dos jogadores do ano passado foi a OL. Sim. Novamente, eu acho que é sempre o problema... Acho que é sempre o principal problema desses times que estão iniciando, que é a OL. A OL não conseguia segurar nada. Os quarterbacks jogaram, não conseguiu fazer nada. E por conta disso, você não consegue desenvolver um ataque. Sim. Então, eu acho que a gente tem que esperar pra ver como é que o Tamar Tufts vai chegar. Se a OL vai conseguir proteger, se o AJ Lee vai conseguir correr. Provavelmente vai conseguir, porque é americano, então ele tem mais facilidade pra correr. Porém, eu não acho que chega a playoffs.
Não, e vale destacar aqui também a chegada do Vinícius Guerra, linebacker, que era do Pirates, né? Sim. E do Naninho, do Anderson Bezerra, Sim. que, assim, pra mim foi um dos ótimos. Às vezes eu acho que ele é linebacker, né? Ele tem assim, uma presença muito boa. Foi um dos líderes em tackles do Brasileirão no ano passado. Um cara muito presente na defesa do Rondonópolis Hawks, e eu acho que vai, assim, trazer uma pegada diferente, sabe? Os dois jogadores vão trazer isso, então foram boas, eles trouxeram bons nomes, eles acertaram nessa janela. Apesar da gente zoar o Tamário, mas a gente não sabe qual que é o nível. A gente não sabe o que ele pode fazer, cara. E querendo ou não, e mais uma vez, a gente viu ele por um jogo contra uma das 3 melhores defesas do Brasil. Tá não tem como a gente nivelar por isso. E acho que o tem que esperar pra ver. Fica bom. E nesse próximo, acho que não tem muita discussão, né? Já era candidato ao título antes de anunciar o Nick Rooney. Acho que agora, esse aqui... Antes do Nick Rooney tinha uma certa... E eu coloco à frente do Galo. Né? Não, aí não. Aí não. O Nick Rooney, ele dá um tom a mais pro Spectros. Eu acho que dá pra gente pensar no Spectros de 2019. Sim. Assim, com os quarterbacks são de estilo bem diferentes, mas todo mundo achava que o Spectros ia afundar esse ano, né? Cara, e assim, Dantas, um monte de gente parando, um monte de gente aposentando, Túlio, a galera, Bruno Sherman que voltou, né? E eu acho que o Spectros agora é candidatíssimo ao título. Sim. Pra tristeza. Eu acho que a grande questão do Spectros é que vai entrar, tá tendo muita gente nova tá chegando, né? Sim. Muita gente que tava antiga lá saiu, que jogou todos esses anos, e tem muita gente nova chegando, então é um momento de renovação do Spectros. Não só de time, não só do time. Do time, da diretoria toda, exatamente. Um time novo, tudo mudou lá dentro. Isso que eu acho que traz um pouco de dúvida pra gente. Porém, quando você tem a chegada de um cara como Nick Rooney no OL daquelas... Não, mas então, qual que é a questão? Você falou exatamente o que eu ia mencionar. Saíram como OL daquelas, que não vai ter o Taylor, que tava no passado, que não vai ter o... Eu tô até olhando a lista aqui. Acho que o Lane não vai estar também. O Lane vai estar no Mariners. Ó, eu tô até olhando aqui a lista que o Felipe fez, que ele tem de todas as... E o Breno Araújo também, né? Exato. São 2 OLs que foram pro Mariners. Então, nessa lista aqui tinha, acho que 3 OLs que saíram, e ainda tem o Taylor, que saiu, que tá no Spartans, que não sei se vai jogar no Spartans ou não. Mas assim, aí você já perdeu 4 caras dessa unidade. Aí chegou o Luan. Chegou o Luan, exato. Então, né, uma peça de reposição à altura de qualquer um desses que saiu. Sim. Mas só de um, no caso, né? Ainda faltam 3. Não, mas pra mim é candidato ao título. Não ele O Spectros. O Spectros, eu falo, é time de cultura. O Spectros não é um time que vai acabar porque saiu 1 ou 2 ou 3 jogadores. Tem já ali uma cultura implantada, é um time, caraca, eu acho que é a segunda potência esportiva da Paraíba, né? Tipo assim, o time tem espaço em tudo quanto é lugar. Eu acho que... Minha avó conhece o Spectros, cara. Minha avó mora em João Pessoa, minha avó conhece o Spectros, 80 anos e conhece o Spectros. Cara, uma história engraçada que a gente tá sem tempo, mas... Quando eu fui em João Pessoa em 2019, que eu fui pegando Uber, todos os Ubers que eu peguei conheciam o Spectros. Todos. Isso é muito louco. Inclusive, tu tá com a camisa do Spectros aí, né? Olha lá. Bora pro Manaus? Vamos de Manaus. Manaus é playoffs, né? Mas ainda tem muita coisa a gente vai ter um candidato ao título no Norte? Depois do ano passado eu não quero falar sobre isso, mas não, cara. Vou colocar nos playoffs depois do ano passado. Mas eu acho que é um time que vem mais preparado, né? Manteve a base do ano passado, trouxe reforços. Eu acho que o QB continuou, né? O Vasquez, uma galera continuou, a comissão técnica continuou. E trouxe mais uma galerinha também. Né? Ressuscitou o Black, né? Ressuscitou o Black, que tava como head coach do Almirantes no passado, já foi do Rex, né? Um cara com uma puta de uma experiência. Cara, eu acho que isso aí é o mais importante, é manter a base. Porque quando você mantém a base, o trabalho continua, né? E o trabalho do Manaus ano passado não era. O trabalho do Manaus ano passado era muito bom. Porém, na final... Eu ia falar isso, né? Assim, chegou na final, não venceu.
Então, de repente, Perdeu vamos ver, fôlego, né? vamos ver esse ano, né? Trouxe também trouxe um linebacker americano, né? O Jordan, o Jordan, né? Acho que é a primeira experiência dele no Brasil, se eu não estou enganado. Nessa lista aí eu coloco ele em primeiro, tá? Do que chega nos playoffs? Sim, sim. Coloca ele em primeiro, fácil. Então tá lá. Sem grande, assim, sem nem doer, entendeu? Então. Acho que é o primeiro ali com potencial de subir, porque ele vai pegar alguém do Centro-Oeste. Então, Exato. Então, E aí se a gente for já pra esses Scorpions aí, pra mim tem que esperar pra ver. tem que esperar pra ver. Os Scorpions tem que tem esperar, que esperar pra ver o que vai ser mais lotado, né? Vai ser a região Exato. mais super povoada. Pra mim, eu tenho que esperar pra ver desses Scorpions, velho. É porque, assim, eles trouxeram o Jumanji, né? O que foi o wide receiver que jogou no Tritões ano passado. Porém, Cara, como é que você aproveita... Oi? Mostrou algumas coisas legais na Copa Nordeste. Sim, sim. Assim, o jogo contra acho que foi contra os Patos, que foi o que eles perderam. Uhum. O que eu senti foi um time que começou bem, só que faltou ritmo. Aí chegou no segundo jogo, já jogou. Não, eu não digo nem de fôlego, é uma questão que eu faço de ritmo de jogo, sabe? Não soube lidar com algumas situações de jogo, talvez por falta de prática, por falta de jogos, vamos dizer assim. Então, pra mim, é o time que tem que esperar pra ver, porque ele terminou legal a Copa Nordeste, mas eles jogaram contra eu não lembro quem foi o segundo jogo agora, mas que era uma barra mais baixa, vamos dizer assim. Trouxeram um americano agora, o Já, né, que o Rafa até comentou, mas pra mim tá num grupo difícil, que tem caçadores, tritões, espectros. Sim, a grande questão é essa, né? Então, pra mim, é esperar pra ver. Acho que tá numa posição boa ali, até mesmo atrás de Jangadeiros, acho que tá numa posição bacana. E o Miners pode pôr do ladinho, viu? Cara, o Miners pra mim é coadjuvante. Na frente do Sabres, porque eu acho que ano passado eu gostei de ver os jogos deles. Sabe? Cara, não sei se na frente do Sabres. Eles estão no Centro-Oeste. Assim, não ganham de Hawks e Hornets. Não. Eles são coadjuvantes, eu acho que mais pra pegar experiência. Isso, a questão é pegar experiência. E isso aqui é uma parada que eu acho muito, muito massa, porque foi um time que iniciou em um campeonato, um torneio nacional no ano passado, né? Tá chegando novamente esse ano, mas esse ano a gente vai poder ver mais desse time, porque ele só jogou 2 vezes ano passado, né? 2 vezes. Então, esse ano a gente vai poder ver mais, vai poder ver um pouquinho mais do Miners em campo. Porém, é isso, é aquele time que tá chegando pra pegar a experiência que não teve, né? É um time que não traz ninguém de fora, é a sua base. Eu ia falar, eu tô até olhando aqui por cima, não tem nenhuma. Não, é um time de casa. É um time de casa, é um time que tá iniciando ali. É um time novo, numa região nova, cara. Pô, é um cara. Pioneiro. São pioneiros, são caras que estão fazendo um trabalho de desenvolver o futebol americano em Rondônia, cara, que é longe pra cacete. É um time também que acaba não perdendo muita gente, né? Então, sim, exatamente. Você consegue manter essa base e estruturar essa galera. Exatamente, né? Mas pra mim é coadjuvante, é isso aí. É isso. E o Mariners pode colocar entre o Manaus e o Carranco. Não, o Mariners pra mim é na frente do Manaus. Na frente do Manaus. Eu não coloco na frente do Manaus porque, assim, é muito difícil um cenário onde o Manaus não leve o norte. Então, pra mim, eles ficam na frente porque o Mariners hoje... Ele não é o favorito do Nordeste, mas a gente imagina que na bola eles vão para os playoffs. Cara, eu acho que o Mariners esse ano é ainda mais comparavelmente mais forte do que o Mariners do ano passado. Eu também acho. Não, assim, eu digo, eu só vejo o Manaus na frente, porque aí a gente tá falando, como vocês falaram, a gente tá falando de um time que a gente imagina que vai vencer sua divisão e que pode virar um candidato ao título. Eu acho que os dois estão no mesmo parâmetro, só que assim, é mais fácil o Manaus ganhar o Norte do que o Mariners ganhar o Nordeste. Mas se um dos dois se enfrenta lá na frente, eu voto no Mariners. Toda a vida. Sim. Toda a vida. Então isso pra mim coloca ele na frente. Entendeu? Beleza. E o Mariners pegou o que era bom do Pirates, né? Dessa fusão com o Imortais, lá do Apaches e do Pirates, ele pegou o que era bom. Pegou a defesa dos caras
boa parte da defesa, né? Dos starters foram pra lá. Espero que não leve os problemas pra lá também. Porque, né, Cara, não, acho que. Acho que não. mas assim, eu confio muito no Mariners. Eu acho Cara, que o fogo apagou um pouquinho com assim, a chegada do Nick Rooney, no com as Spectros. movimentações do Spectros. O Mas, fogo apagou um pouquinho, mas eu acho que ainda é muito time pra bater de frente com o cara, Spectros. quando a gente olha que, tipo assim, chegaram 2 OLs importantes do Spectros, chegaram a Mariners. Chegou o Fadini, que é literalmente o cara que nunca perdeu pro Spectros. E que pra mim Jogou 2 vezes. Ganhou o melhor 2. QB brasileiro, o melhor QB brasileiro que eu já vi jogar. Cara, assim, ele. questão de ser completo pra mim é ele. Então pode não estar numa boa fase, mas porque ele não tem jogado muito, jogou improvisado lá na Áustria agora. Uhum. Assim, o QB americano na Áustria machucou, ele assumiu, né, a baqueta e fez boas coisas, entendeu? Mas Não, mas é o cara que se o ao redor estiver rodando, ele vai dominar o E a gente tem um ao redor muito forte no Mariners, velho. Exato. eu não aposto contra o Álvaro Fadini, cara. Não dá. Isso vai ser uma coisa difícil de eu fazer, assim, não dá. Então, mas é por isso que eu coloco ele ali e é o time que vai bater de frente, como sempre, né, com o Spectros. Cara, eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser esse Spectros do Mariners esse se o ano. Nick Rooney não tivesse chegado, eu teria invertido a posição dos dois. Eu também. Seria justo. Eu também. Eu também. teria invertido. O Nick Rooney mudou essa balança. Sim. Eu Mas também. porque, querendo ou não, ele é diferente, pô. Ele permite. Ele Ele é diferenciado, ele é diferenciado. E assim, pra galera que fala assim, pô, ele só jogou um jogo, vocês falaram do Tamares, não sei o que, beleza. Olha o Cruzeiro jogando contra o Vailers, olha o Galo do Tamares e o Cruzeiro do Nick Rooney, e vejam o que o Nick Rooney fez quando ele jogava nos Estados Unidos. Na Europa. Na Europa. Na Europa, é o que eu falo. O Nick Rooney é um termo que os americanos usam, né? Legit, tipo, o cara legítimo, pô, é jogador de bola. E assim, cara, se ele conseguir se ele tiver o tempo necessário pra conseguir entrosar com todo mundo. E aqui, a resenha dele depois do jogo, cara, o cara conversou com todo mundo, assim, conversou com o pessoal de arbitragem, super educado. É um cara que Menino ajudar, do bem. Né? Agora vamos de Remo Lions? Tem que esperar pra ver? Vamos de Remo Lions. Vai coadjuvante. Coadjuvante. Acho Matheus coadjuvante, me né? perdoe. Matheus, perdão, mas infelizmente. Perdeu. Coloquei à frente ao Os Miners. 3. Eu acho que ele ainda é o melhor. Perdeu algumas peças, né? A gente viu o Sorriso Hornets levando alguns jogadores. A gente deve ter alguma troca ali com o Vingadores, né? Deve rolar algumas trocas. Deve sempre ter. Exato. Mas eu acho que perdeu um pouco de força. Perdeu o hype, né? Aquele hype que ele tinha em 2019, né? Que chegou botando pressão no Vingadores. Eu acho que já não tem mais, né? Não mostrou isso no passado, pelo menos, né? Então, E agora de Hawks, ele tá para mim é playoffs. Atrás do Manaus. Atrás do Manaus? Eu não coloco na frente do Fortaleza. Caralho, eu acho que considerando a conferência. Não, assim, na minha opinião, a conferência é deles ou do Hornets. Eu também acho. É que o Hornets tem uma comissão técnica muito boa. É o Heitor, né, velho? E, querendo ou não, o Hawks acabou de mandar o head coach embora há 2 meses do campeonato começar. Eu trouxe um cara que tem familiaridade com o Brasil, que é o Corey, que foi treinador na Portuguesa, né, o Rhinos, né, na época que era Portuguesa. O cara entende a vivência da FABR, sabe como é que funciona tudo, mas eu acho que isso é um impactante, porque ele pode querer mexer em coisas que o time já teria mais ou menos como definida. E assim, né? E o Heitor no Hornets, cara, o Heitor é um treinador fora de série, mano. O que ele fez no Vailers, o que ele fez na seleção masculina de flag, e o que eu imagino que ele vai fazer no Hornets, com o resto da comissão que ele tem também lá, cara, assim, é um time de playoff, mas eu não coloco ele tão alto assim. Mesmo com os americanos, com a chegada do JT, que pra mim o JT jogar de receiver vai ser difícil, sabe? Porque ele estava jogando bem até como quarterback no Leme, mas o Hawks quer confiar no Zanquim. Mas assim, pra mim ele tá no meio do playoffs. Ele vai chegar, mas eu não vejo ele como candidato a
Quer dizer, é um dos dois da Centro-Oeste. Né? Mas, assim, eu vou colocar ele aqui. Pode ser. Aí tá bom. Vou colocar ele aqui. Ser, tá ótimo. Eu quero ver mais desse Hawks também, quero ver mais do Zanquim pra ver se ele amadurece um pouco, né? Tanto dentro quanto fora de campo também. É um cara, eu acho que chegou ano passado no futebol americano e já tá com hype de. Parece que tá há 10 anos, né? Ainda tem. Achar a bola, então eu acho que não acho impossível o JT em algum momento até assumir a baqueta. Exato. Se alguma coisa acontecer. Mas eu gosto do Rondonópolis Hawks, é um time que tem também assim, uma cultura bem firme, né? Tem defesa muito boa, tem bons jogadores, eu acho que pode dar ainda, e vai dar um trabalhozinho pra lá no Centro-Oeste. Pra mim é o candidato junto com o Hornets do título. A gente vai ter 4 candidatos ao título? Sim, 4. Sim, 4, que são os... Então nós vamos discutir, porque pra mim o Soldiers é um dos 4. Você quer trazer a discussão do Rex agora? Eita, meu Deus do céu. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Já vou trazer Soldiers e Rex pra cá. Porque aí a gente já meio que fecha o Sul, né? Porque aqui, ó, Sim. O União, a gente vai esperar pra ver o União da Serra, tá? Isso. Eu acho que ele fica aqui ainda à frente dos Jangadeiros. Sim. E agora a gente vai fechar essa Conferência Sul com Soldiers e com Rex. E aí? Deixa eu começar com esse rojão, né? A gente sabe da responsabilidade que é a gente colocar um time que é o atual campeão de forma invicta, incontestável, sem ninguém para parar ele, numa posição mais abaixo. Mas eu tenho essa dúvida com o Rex, porque mudou basicamente o elenco inteiro. Sim. Mudou muita gente, cara. Você trouxe um elenco inteiro, você trouxe pessoas de muita qualidade. A lista do Rex nem cabe na minha tela aqui, cara. Sim. Mas tem muita gente que eu acho que ainda vai demorar tempo para se desenvolver no nível do Rex. É isso. E perdeu, a parada dos caras é uma porrada de jogador também. Cara, você... E assim, ano passado... nomes que o Rex perdeu? O que a gente viu do Rex ano passado foi fruto de um time que ficou 2020 e 2021 treinando durante a pandemia, se desenvolvendo durante a pandemia, coisa que ninguém teve. Então essa galera se desenvolveu. A gente viu vários jogadores que a gente nem sabia que existia. Carneiro, você tem a secundária inteira ali, você tem vários jogadores que surgiram de 2019 para cá. Então eu acho que ainda essa galera que chegou esse ano não teve esse tempo o suficiente. Eu não tenho dúvida que vão chegar num nível muito alto. Não tenho dúvida disso só que daqui a algum tempo. A gente já tem prospectos para agora. Pô, a gente tem o Paulo Andrade, que jogou na França há muito tempo. Tem o Dodô, que tava no Sorriso Hornets, o Léo Santos. Tem o Gabriel Raeder, mas... Olha a lista de quem eles perderam. Eles perderam Gustavo Brito, Marcos Vinícius, Marlos, Juan, Nazgûl, Scorparin, Bassani, Polastri. Eles perderam muito. O próprio Lucas Carneiro que você mencionou, sabe? Juan foi pro Galo. Então, eles perderam muita gente também, sabe? Assim, ao mesmo tempo, a gente sabe, chegou muita gente. Acho que a gente tá todo mundo olhando pra mesma lista agora. Quando a gente olha todo mundo que chegou, é muita gente. É muita gente. Tem muito cara com potencial. Mas são caras pra desenvolver ainda, tá ligado? Então, e aí a gente volta pro... Chegaram 22 e saíram 18. Só que os 18 que saíram... Exato, eram caras prováveis. Eram caras que, porra... Então, cara, quando você... eu acho que esses 18 que saíram... Quando você pensa que o Rex foi pra Sorriso com, sei lá, 25 ou 30 jogadores... 30 jogadores. E os caras... porraram o Sorriso... Tipo assim, você analisa como esses jogadores eram importantes, eram fortes naquele elenco. E tem muita gente que tava naqueles 30 que não tá mais, que saiu. Exato. Então... Você ainda tem uma mais uma vez, você vai ter uma falta de ritmo que vai talvez não vai te fazer falta contra o União e contra o Stepos, mas contra o Soldiers pode fazer. Então, para mim... tem uma coisa que eles perderam, e aí você pode falar muito bem, desculpa interromper. Imagina. OL. Exato. Eles perderam 4 OLs, assim. O Peters talvez, não sei, eu acho que o Peters não volta porque ele tá na Alemanha agora, a Alemanha se estende um pouquinho mais. Mas, perdeu o Gustavo Brito, o Marcos Vinícius, 2 pro Galo, perdeu o Turtle pro Manaus e o Peters que tá na Europa. Perdeu o melhor do T-Rex pra mim, ano passado. Sim. Era o L. Ela era muito forte. Que dava segurança pro resto todo. E pra mim, qual que é a questão?
você perdeu esses caras. Eu acho que eles têm o melhor treinador de linha ofensiva do Brasil, que é o Takahashi. E você pode ter certeza que os caras que estão lá vão jogar muito mais do que eles jogariam se eles tivessem ficado no time deles. Porque, assim, é um cara que é jogador, é um cara que é treinador de seleção brasileira, é um cara que, pô, manja muito de FABR, já tive a oportunidade de conversar com ele. E, assim, é um cara que sabe adaptar o jogo, é um cara que sabe trabalhar com a linha ofensiva. Então, pra mim, esses caras vão jogar bem. Mas, mais uma vez, a gente tá falando de potencial. E, assim, tem muita gente que vai cair matando, e talvez até com razão, se esse time, de repente, virar e meter um back-to-back no brasileiro, mas a gente também tem que ser realista. Assim, hoje, se jogasse Soldiers e Rex, com o que a gente viu dos Soldiers até agora, jogando bem arrumadinho no ataque, bem arrumadinho na defesa... E o Soldiers manteve o ano passado, trouxe poucas peças, mas investiu em comissão técnica. Exatamente. Investiu pesado em comissão técnica e eu acho que isso faz muita diferença. Assim, dói. É que assim, colocar o T-Rex no nível abaixo. Exato. Cara, é isso. Dói, pra mim, ao mesmo tempo a gente tá falando. Pra mim, é uma parada muito forte a gente colocar o Rex no nível abaixo, cara. Agora, e qual que é a minha comparação? A gente tá falando, eu tô falando, o Soldiers, isso e aquilo. Mas ano passado foi 48-0. O Soldiers tá 48 pontos melhor do que o T-Rex? Eu acho que não. Eu fico muito dividido. Pra mim, a gente pode colocar Soldiers e Rex no candidato ao título. Aquela foi uma partida em que o Nani destruiu no Special Teams. Que Maranhão no jogo corrido foi muito Marlos bem. também fez CD. Marlos fez muito bem. O Nazgûl fez uma boa partida. E todo mundo saiu. Todos esses estão fora. Só o Romário tá no time. Pra mim, eu colocaria... olhando o resto dos times que a gente tem, pra mim eu colocaria Soldiers e Rex como candidatos ao título hoje. Não pode. Não pode, só pode um. Não pode, só pode um por Só pode um, né? Então... E isso que a gente nem colocou o candidato ao título do Norte, tá? Isso daqui é supra-sumo de análise, tá? Isso aqui eu acho que é o ponto mais alto que a gente chega da gente ser massacrado. Esse velho. Aqui. Mas eu acho que é uma opinião com responsabilidade, porque é difícil apostar em um time que perdeu. Que a gente não conhece. Cara, olha. Tá, então vamos bater o martelo. Quem vai com Soldiers? Eu vou de Soldiers. Eu também. Eu não importo o que eu escolher. Não, importa sim, você tem que falar quem você vai. Cara, sinceramente, é muito. Cara, é muito difícil falar, velho. Porque apesar do Rex ter chegado muita gente com potencial, e eu sei que os caras têm um know-how de desenvolvimento, talvez eles não tenham tempo suficiente, nem prova pra poder fazer isso, tá ligado? É isso que eu falo, mas enquanto o Soldiers manteve a base, o Soldiers tem. Você vai pagar o preço, mais uma vez. Santa Catarina sofreu um canibalismo ali entre todos os times que o Campeonato Catarinense não existe mais. Você perdeu a oportunidade de deixar esses caras rodarem e pegarem ritmo de jogo. Eu acho que o Rex vai sofrer quando jogar contra Almirantes e contra esses outros times. Eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, talvez o Almirantes traga um pouco mais de resistência, mas contra a União e Estepos, eu acho que vai jogar bem. Só que assim... Cara, eu acho que a grande pedra é contra o Soldiers. Exato. Não, assim, E é logo na primeira rodada, não é? Deixa eu ver aqui. Não, é na segunda rodada. Na segunda rodada? Exato, é na segunda rodada. Rodada. Na segunda rodada. O primeiro jogo é União. Não, o segundo... isso. União e depois... Cara, Então, assim, você vai ter um jogo antes do seu adversário mais forte da conferência. Eu, sinceramente, eu não consigo colocar o Rex sem ser candidato ao título. Por mais que eu ache que o Soldiers ele venha com mais força, eu acho que o Rex tem uma coisa que o Soldiers, ele ainda é um time que manteve a base, é um time que tem peças excelentes, mas ainda é um time amador. O Rex tem 3 títulos. Enquanto o Rex, cara, o Rex ele tem caras ali, todo mundo em Timbó, treinando praticamente todos os dias. Então, apesar do tempo de evolução ser maior, o tempo de evolução ser longo, você trabalha mais. Eu não sei se é suficiente para desenvolver, porém, eu não consigo colocar o Rex sem ser candidato ao título. Por agora, pra mim, se tivesse mantido parte da OL, pelo menos. Exato.
Para mim, eu ficaria convencido disso, porque a OL é a parte mais difícil de se formar. E como isso não aconteceu e o Soldiers se manteve, o Soldiers manteve a sua base, e hoje eu acho que a logística de treino, tudo do Soldiers está bem diferente com uma CT profissional, que é o que eles têm. Justo, isso é verdade. Então, a gente tá se arriscando aqui, eu e Felipe, em ir contra, né? Pelo amor de Deus. Mas pra mim, o Rex tá ali, não chega nos playoffs, que é totalmente o time que poderia estar no chega ao candidato ao título. Acima do Marinhas. Acima do Marinhas. Mas sabe qual que é o ponto? Eu acho que é bom deixar bem claro. Eu coloco o Rex nessa posição por causa da renovação que foi muito grande. Sim. Isso é um ponto que a gente não tem como deixar de lado. E não tem como a gente saber, pô. Aí a gente... Simplesmente, achar que no ano que vem, se essa galera continua... Aí é outro jogo. É outra parada, sim. Com certeza que o Rex é candidato a título. Coadjuvante, próximo. Vamos lá. Coadjuvante, não tem o que discutir. Time que tá começando agora... A gente tem 3 coadjuvantes seguidos aí. Não. Redentores, tá aqui. Redentores, sim, exatamente. À frente do Scorpions, exatamente. Não, Redentores pra mim tá aqui, ó. Redentores pra mim tá ali. Tá, concordo. Porque, cara, porque eu sou bem sincero, eu tenho pouco, até falei, né? Eu tentei estudar ao máximo possível, porque realmente o Nordeste pra mim, até por a gente ter uma Copa Nordeste com a grande maioria dos times nem tá jogando na BFA, a gente realmente não tem material pra ver esses caras, né? Então, o Redentores é um time que ele se movimentou muito bem. Se movimentou muito bem agora. Porque assim, eu acho que é a primeira vez que o Redentores vai ter jogador americano. Sim. Não teve na época de Sergipe Bravos, nada. Não teve. E aí esse ano você tem 2. Você tem o Lamarco Crawford, running back. E você tem o Marcus Peterson, que jogou no Vasco. Porém, o Marcus Peterson vai jogar como quarterback. E isso me faz eu colocar ali, eu tenho que esperar pra ver. Justo. Além disso... Eu espero que ele jogue, né? Vamos ver se ele vai jogar, né? Porque... Não, assim, o jogar que eu falo é entrar dentro do campo e fazer alguma coisa de fato, porque no Vasco ele não fez nada. Exatamente, no Vasco ele não fez nada. Mas... por isso que tá o meu tem que esperar pra ver, tá ligado? Porque eu não sei como vai ser. É justo. Mas aí você tem também... Os caras trouxeram o Gil pra secundária. Os caras trouxeram o Alexandre aqui da Cavalaria pra secundária também. Então, trouxeram Picanha pra OL. Então, foi um time que se movimentou muito bem, tá? Foi um time que se movimentou muito bem. Sharks pra mim é coadjuvante. Sharks perdeu a melhor peça deles. Foi pro Hornets, que era o... Tá se reestruturando agora, né? Um time que tá pensando aí em projeto eu acho que é aqui. É um time que tá pensando em projeto de lei de incentivo e vai jogar no Norte, a gente tem que lembrar isso, ele não joga no Nordeste, ele é do Norte. Então ali, ele fica ali brigando, vai brigar com o Remo Lions pra ver quem não vai sair zerado, né? Acho que vai ser essa disputa, mas é um time aí pra se preparar pros próximos anos. Acho que é pro futuro, né? Hornets. Isso aí, candidato a título. Mas assim, é menos candidato pra mim que o Rex e Mariners. Sim, porque exatamente. Assim, é o time tem que colocar tem que pôr um por conferência. É um time que pra mim tem muito potencial. É o time que eu falei da comissão, mas a gente tem que esperar pra ver, porque é mais um time que tá treinando e a gente tem que ver jogar, entendeu? Então vamos lá. A gente tem aqui, beleza, a gente tem a chegada do Heitor, tem da Bela lá para coordenadora ofensiva, tem a chegada de muita gente. É um time que eles não levaram jogadores que a gente possa falar que é de nível muito alto no FABR. Você já tem alguns jogadores muito bons lá do elenco. Você traz potencial com esses caras. Exatamente. Sim. Só que na mão do Heitor isso se transforma, né? A grande questão é essa. A gente tem um dos melhores desenvolvedores de atletas jovens do país. Ele está muito próximo do que o Rex está agora. Exato. Um ponto de virada, de renovação, de mudança, só que o Hornets está mudando de cultura. A intenção com o Heitor é mudar de cultura. A gente pode ter aí o Baby voltando da França, talvez, né, jogando fino lá na França, voltar para a DL pode ser muito bom também, mas quando a gente olha, essa daqui eu vou jogar, tá? Eu achei que eu não ia me complicar com o Hornets. O campeão do Centro-Oeste enfrenta o campeão do Norte.
Exato. Hoje, Manaus e Sorriso fazendo uma final. Eu não tenho certeza nenhuma se o Manaus perde. Eu não consigo cravar. O Manaus vai perder. Sorriso vai ganhar. Então, porque é até meio injusto com o Manaus. Então, calma aí. A gente cravou que o Manaus vai ser campeão do Norte? Sim. Então vamos deixar 5. Aí a gente tem que ser justo. Vamos deixar 5. Vamos deixar 5, porque assim, é uma coisa que eu não mas tenho que certeza. Mas que fique claro. Vocês estão falando que o Manaus é melhor que o Rex Mariners? Não. A gente tá colocando um por conferência. Campeões de cada conferência. Campeões de cada conferência, candidatos ao título. Exato. Porque aí Sorriso e Manaus vão brigar para quem vai fazer parte do grupo dos 4 no playoff nacional. Exatamente. Então eu acho isso bem justo. O Hornets é o time que eu tô muito, mas muito interessado em ver em campo. Ano passado pecou pra caramba em N aspectos. Eu mais do que ninguém sei disso, né? Fui bombardeado por todo mundo daquele time, mas hoje estou em paz com eles, né? Hoje temos uma comunidade zen. Mas é um time que eu tô interessado em ver, porque, cara, pra mim, Heitor cara sensacional e certeza que vai mudar. Tubarão encerrado. Coadjuvante. Mesmo sabendo que ele vai pros playoffs, porque tem que ir pros playoffs, mas pra mim é coadjuvante. Trouxe o Dimitri Virgil, né? Vai pros playoffs. Não vai pros playoffs, não, tem que pôr pros playoffs. Não, tem que pôr pros playoffs. Mas aqui, porque cara, o Tubarões é um time que não sei, eu não consigo avaliar, sabe? Defensivamente vai vir bem. Vai vir bem, mas sei lá, eu não acho que vai ser um time. A questão é que na tabela ele pega o Cruzeiro. Exato, então sabe? Né, pega o Locomotiva também. Pega o Locomotiva também, então você tem aí 2 partidas que podem ser favoráveis para eles. Porém, é um time que não me enche os olhos. Para mim tem muitas coisas extra-campo que me fazem... E quando eu falo extra-campo, eu falo assim de filmagem, de organização, etc, que me deixam com muito pé atrás, tá? É um time que não leva a sério essa parte. Isso, é um time que não leva a sério. E pra mim é muito difícil levar um time desse a sério também, sabe? Exato. Sim. Um time, assim, todos aqui são amadores. Mas ele é um dos mais amadores entre os amadores. É isso. E nessa questão extra-campo, né? Exato. E por isso é um time que, ganharam o Centro-Oeste em 2019 de maneira avassaladora. E aí em 2020... Pra mim era um time que teve por muito tempo uma das melhores OLs do Brasil, uma das OLs mais físicas do Brasil. Sim. Sabe? Mas assim... Pra mim é isso, sabe? Eu tô com vocês. Não tenho muita coisa de extra-campo pra falar, mas eu acho que é isso. E é um time que, tirando o Dimitri, não anunciou ninguém, né? E um gringo não resolve tudo. Então, e um gringo sem o seu braço direito, sua perna direita também não vai, né? Porque o Dimitri é Ronel futebol team o tempo inteiro, né? Vamos ver como que ele vai ser sem o Ronel. É coadjuvante por causa do grupo? Petroleiros pra mim é coadjuvante. Ele é um coadjuvante aqui, tá? Sim. E eu coloco aqui porque é um time que tem experiência, que não é um time um time novo, não é um time, sabe? Tá chegando agora. Não é um time que tá chegando agora, é um time que é cascudo. Então, ele tem fibra, né? Ele tem fibra. Isso, ele tem fibra, só que pra mim, no grupo que ele tá, o grupo dele a gente já definiu a Tritões, a Caçadores e a Espectros. Exato. Não tem mais nada além disso. E eu não vejo o Petroleiros fazendo frente a nenhum desses 3 times. Nem eu. Agora a gente tem 2 candidatos a 2 times que vai chegar na playoff, né? Pra fechar. O Vasco. O Vasco eu acho que chega ainda, né? O Vasco ainda vai anunciar muita gente. O Vasco ele chega aonde? Aqui? Chega nos playoffs. Não, aqui. Atrás do Locomotiva. Atrás do Locomotiva? Não. Eu não acho que ele chega atrás do Locomotiva, não, velho. Porque, tipo assim, tem uma questão toda de uma certa concorrência com a RFA. Só que a questão a RFA vai jogar o Brasileirão. Não vai jogar a BFA. Não, mas o elenco a gente imaginava que ia existir uma certa divisão do elenco, né? E os elencos iam jogar em um, jogar em outro. Até onde eu sei, isso não vai acontecer. Então alguém vai ser punido com isso, né? O Vasco, o Flamengo ou o RFA.
Então, assim, eu ainda acho que esse time vão ter jogadores do Vasco que vão jogar na RFA e talvez, assim, não sei se a RFA vai ter caras jogando na BFA pelo Vasco, mas... Não, mas é o Vasco que não quer isso. O Vasco não tá afim de fazer isso. A pessoa que me falou, assim, da CT, o time não está afim de fazer isso porque viu o que aconteceu com o Galo ano passado e eles não querem sacrificar isso. Então, pra mim, ele tá na frente do América. Pra mim eu coloco ele atrás. Eu coloco na frente do América. É porque a gente tá falando de agora. Eu tô assim, falando de agora, o Vasco basicamente não existe. A gente tem que pensar nisso, né? O Vasco acabou de anunciar o Denzel, não sei se é Denzel ou Denzel, né? É uma série de incógnitas, é só isso. Exato. Hoje é uma série de incógnitas, mas pra mim... Justo, não, vai, eu vou com você. Atrás do América é justo que o América tá jogando bem no Mineiro. Cara, eu falando, a galera acha que a democracia vence aqui. E isso é uma palavra de um vascaíno, tá? Eu tô assim, falando com o coração... Vascaíno que torce pro América. E que tá com a camisa do Spectros, cara. Que isso. E o Vingadores pra fechar é playoff. Candidato a playoffs. Vingadores chega nos playoffs. Chega nos playoffs, mas não sei como chega, porque, tipo assim, é um time que a gente não tem muita notícia. Mas eu acho que pra mim ele chega aqui? Tá bom. Tá bom. É um time que a gente não tem muita notícia. A notícia que a gente teve recentemente é de mudança de marca. E voltou a ser o Vingadores, de fato. A gente não é mais o Vingador. É o atual campeão da conferência. Mas eu acho que ano passado, aí eles vão ficar putos de novo comigo, mas eu acho que ano passado foi muito mais por incompetência do Manaus do que por qualquer outra coisa, né? Isso aí é palavras suas, né? Deixar bem claro. Não, mas é minha mesmo. Mas foi uma incompetência do Manaus e eles souberam aproveitar. Isso não é demérito, né? Isso é mérito dos caras, né? É o que eu sempre falo, você capitalizar em cima de erro dos outros, tem o demérito dos caras, mas tem o mérito seu. Porque a gente vê vários casos de times que não aproveitam quando algum time bom erra e paga o preço por isso. E eu acho que é isso aí. Eu acho que essa é a nossa tier list. Vamos mudar a ordem de alguém aqui? Não. Eu colocaria o Cruzeiro talvez um pouquinho atrás do Stepos e do Scorpions. Aqui, né? Eu tô sentindo que a barca vai mais gente embora. Pô, então... Não, aí tá bom. Aí tá bom. E no playoffs, esse Carrancas Hawks um do lado do outro, Você acha que o Hawks é à frente do Carrancas? Você pensar que o Hawks quase foi para a semifinal da D1 ano passado, jogando em São Paulo contra o Rhinos, sendo que eles perderam o americano lá na primeira campanha. Mas, cara, o chato. Mas quando você olha que o Carrancas quase foi para a final do Nordeste, jogando contra o Mariners, num jogo duro. Não dá, cara. Não dá. As histórias são pesadas. Não dá. Tá entendendo? Cara, eu pelo Ray Bradley, não, qual que é o nome do QB do Fortaleza Tritões? O Tritões é o Quentin Williams. Isso, do Quentin Williams, eu colocaria ele à frente do Hawks até. Eu vou te falar que... Porque a gente tem Quentin Williams e Maranhão, né? Eu colocaria à frente do Hawks por causa desses dois caras. Eu concordo. Eu concordo. Embaixo. Então, acho que é isso, né, pessoal? Acho que é isso. Chegamos... Se fale mais, eu vou cobrar a hora agora se quiser que eu fale mais. Chegamos ao fim da nossa tier list da Liga BFA. Muita discussão. Se você ficou até aqui conosco, muito obrigado. Lembrando que tudo que a gente falou aqui, gente, é apenas a nossa opinião, tá? Às vezes é um pouco infundada, às vezes é um pouco maluca, descolada da realidade, mas é a nossa opinião e a gente tá vindo aqui para poder discutir e trazer esse entretenimento aí para vocês. Rafa, um adendo, rapidinho, desculpa. Pode falar. Opinião baseada de pessoas que assistem todos os jogos. Cara, importantíssimo mencionar. Porque nós temos... Aqui aleatório. Nós temos nessa chamada aqui 3 malucos que assistem todos os jogos da FABR. E com todo o respeito do mundo, quando a gente conversou, a gente deixou bem estabelecido
qual vídeo ia para cada canal, exatamente porque a gente sabe onde cada um se destaca mais. Sim. É indiscutível que o Rafa tem um conhecimento de BFA que eu particularmente não tenho. Na D1 e na D2, eu e o Felipe, a gente acaba tendo mais contato também, então por isso que a gente dividiu. O Felipe até pediu pela D2, porque a D2 vai ter mais time e tudo mais, e assim, a gente entrou num acordo legal de divulgar. E mais uma vez, gente, a gente tá falando no dia 19 de junho. Se virar no dia 21 e o time... porque vocês falaram isso e o Miners anunciou 3 jogadores de NFL. Não tinha como a gente saber, entendeu? Caraca, você pegou o melhor exemplo. Não, porque assim, a gente bateu aqui no Miners de um time, eles não trazem ninguém, não sei o que lá, é o time que foca na base. Aí amanhã eles viram e mudam tudo que a gente sabe. Por exemplo... Chega um shake árabe, compra o time e traz todo Exato. mundo, sei lá. Ou Vingadores que não posta nada desde março, chega e começa a anunciar 12, 15 caras de hoje para amanhã, e mais uma vez, caso a gente erre porque os times não anunciaram, é só mais uma prova de que a gente não tem informação suficiente. Então a gente faz em cima do que a gente tem. Exato. Sabe? E mais uma vez, gente, críticas a gente recebe muito bem. Ofensas eu não recebo legal, não. Então... pode discordar, eu sempre falo, quer chamar no Instagram, no YouTube, onde for, só não vem xingando, porque vocês não conhecem isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. A gente tá dando a nossa opinião de pessoas que realmente param 5 horas por dia para falar de futebol americano, para ver futebol americano, para editar coisa de futebol americano. Então a gente pode errar, mas eu garanto para vocês que a gente tá estudando muito para tá falando o que a gente tá falando agora. É isso aí. Eu acho que depois disso que o Ornelas falou, não vou nem falar mais nada, né? Só vou finalizar o vídeo. Muito obrigado e dê seu comentário, hein? Não esquece de deixar o comentário, não. Se inscreve nos canais, os links vão estar na descrição, beleza? E vamos postar D1, lembrando, D1 no canal do Ornelas, D2 no canal do Mapa da FBR, então já se inscreve para não perder nada. Foi um prazer estar aqui até aqui com vocês. Grande abraço.